Jornal Nova Era. Fatos, opinião e espiritualidade. Jornal Nova Era. Ótima tarde para você que está ligado na programação da Rede Boa Nova de Rádio. Ótima tarde a você que nos acompanha pela TV Mundo Maior. Hoje é quinta-feira, hoje dia 25 de julho de 2019. Uma alegria poder chegar até onde você está neste momento, nos acompanhando em 1450 AM na Grande São Paulo pela Rede Boa Nova de Rádio. Obrigado pela companhia. Você pode estar nos acompanhando pelo aplicativo do celular e daí podemos estar em qualquer lugar com você. Gratidão pela sua audiência. O Jornal Nova Era também tem transmissão ao vivo pelo facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio. Estamos aqui, eu, Guiomar Santana, já contando com o apoio aqui do nosso comunicador, Reinaldo Toledo. Hoje estamos nós aqui em carreira solo, mas com muita vibração amorosa daqueles que não estão hoje. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Guiomar. Boa tarde, nossos ouvintes que nos acompanham. E hoje nós poderemos falar assim tranquilamente, sem oposições, que os amigos estão de férias essa semana. Olha, já pensou que perigo? É isso aí. Hoje a Marizilda Neto continua em férias. O Carlos Moraes tem um curso hoje, né? Está ali se apropriando de novos conhecimentos que certamente volta para compartilhar conosco esses ensinamentos. Mas nós vamos lá e contamos com a sua participação. Então, você que está aí nos ouvindo, manda sua mensagem. O nosso WhatsApp é o 996433827. 996433827. Você pode também ligar para o telefone do ouvinte, que é o 0800 979 5011. A Vera Lúcia está lá administrando o WhatsApp, atendendo a ligação. A Solange também, a Solange Ribeiro, está lá atendendo a ligação com carinho. Agradeço já o apoio de vocês. E aqui na técnica, Marcos Maravilha Magrini, Jefferson Silva e Boris Maciel, permitindo que possamos chegar com voz e imagem até onde você está. Vamos iniciar o Jornal Nova Era desta quinta-feira trazendo um resumo de notícias dos principais jornais do país. Fique sabendo que o saque de contas ativas e inativas do FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, começa em setembro e será limitado a R$ 500. Já o dinheiro do PIS/PASEP poderá ser retirado a partir do mês de agosto. A Polícia Federal investiga a movimentação financeira de R$600 mil em contas de casal suspeito de hackear o celular do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Facebook vai pagar multa recorde de $5 bilhões, o equivalente a mais de 18 bilhões de reais, para encerrar a investigação do governo dos Estados Unidos sobre suas práticas de privacidade. Fique sabendo ainda que o CNPq, que é o Centro Nacional de Pesquisas, suspende o edital e cancela a concessão de bolsas de pesquisas científicas até o dia 30 de setembro. A entidade alega que está sem recursos financeiros. Fique sabendo ainda que o calor extremo deixa vários países da Europa Ocidental sob o alerta vermelho. O alerta de nível 3 deve-se à presença de condições de emergência que podem afetar a saúde de pessoas ativas e saudáveis, não apenas subgrupos de riscos como idosos, crianças muito jovens e pessoas com doenças crônicas. As temperaturas vão continuar hoje a subir na Europa Ocidental, onde vários países estão já sob este alerta vermelho. Na França, quase todas as regiões estão sob este alerta, depois de um novo recorde ter sido estabelecido. Terça-feira, os termômetros chegaram a 41 graus. E uma vacina preventiva contra o HIV deve passar pela fase de testes em humanos em 8 países da Europa e da América, entre eles o Brasil, para a avaliação de sua eficácia. A pesquisa, apelidada de Mosaico, pode juntar vários subtipos de vírus para formar uma proteção ampla e está na última fase de testes. Este é o estágio mais avançado dos testes antes da imunização ser aprovada. Nesta etapa, milhares de voluntários recebem a vacina para que a capacidade de prevenir novas infecções possam ser devidamente avaliadas.
estas as notícias dos principais jornais do país. E eu gostaria aqui de destacar, para conversar com o Toledo, sobre essa questão da vacina sobre o HIV. Nós estamos sempre observando essa questão do HIV, que por ela já ser uma doença que pode ser controlada, com medicação controlada, que nós falamos, é quando a pessoa pode conviver com essa doença, né? Ela é uma doença que pode, sim, ter este contínuo tratamento, mas as pessoas devem estar sempre atentas que o HIV ainda continua aí instalado dentro da população. Se você não tem aqueles cuidados, se a pessoa está em alguma situação de risco, deve-se ter, claro, esse cuidado e a atenção. Com certeza, Guilmar, ela é uma doença que continua, como na origem, assim, devastadora, né? Ela, se não tiver o acompanhamento, se não tiver o tratamento, ela realmente, assim, ela é fulminante e fatal. Mas houve tantos avanços Muitos e tal avanços. em descobrimento de novas medicações que a pessoa consegue manter uma qualidade de vida por muitos anos, né? Então, é um grande mérito aí das pesquisas, um grande mérito aí dos laboratórios que investiram muito nisso. E é interessante, né? Nós avançamos, quem sabe um dia se descobre uma cura. Há tempos atrás eu até vi uma reportagem muito interessante, que era o primeiro caso de cura, né? Foi um caso europeu, Sim. uma pessoa que recebeu uma sequência muito específica de tratamentos e ainda está em observação, né? Mas os dados clínicos indicariam que ele estaria curado, mas é uma exceção, é um caso, né? Ele tem até uma característica genética específica e a partir disso é um motivo também próprio de pesquisas para analisar essa característica genética dele e como isso poderia, de alguma forma, beneficiar ou até gerar pesquisa para um outro tipo de medicamento. Para que pudesse alcançar mais pessoas, não é? Este tratamento. Exatamente. Então, é uma doença presente, é uma doença que exige nosso cuidado, exige todas as cautelas para precaução. E aqueles que porventura, né, que têm essa condição, tem que manter assim a vida ativa, Sim. tem que manter assim a esperança, tem que desenvolver seus projetos, seus sonhos, porque a vida continua. Exato. Né? E dá para ter realmente uma excelente qualidade de vida. E para nós que estamos aqui tendo a oportunidade, de repente, de conviver com pessoas próximas que convivam com este vírus, que possamos sempre estar ali ao lado, apoiando, porque, infelizmente, a questão do preconceito ainda continua sendo grande, não é, Toledo? Ainda existe realmente, mas nós podemos, assim, de certa forma, ter um olhar positivo sobre a questão, porque no passado já foi muito maior o preconceito. No início, assim, era uma coisa assim que parecia com aquelas doenças da era medieval, que as pessoas tinham medo, desespero, se afastavam, né? Então, hoje houve todo um processo, campanhas de conscientização, as pessoas sabem as formas específicas de transmissão, então o convívio, o abraço, a amizade, o aperto de mão, elas não são formas de transmissão. Nós podemos viver tranquilamente, devemos fazer isso, né? Sim. Ter carinho, afeto, para todos aqueles que porventura estão ao nosso lado e tal, nós mantemos respeito, né? Porque essa é a melhor parte, né? A nós, assim, que temos um esforço, assim, para ter, assim, uma vivência cristã, né? Como disse Jesus, diário. né? Meus discípulos serão conhecidos por muito amar. Exato. E aí nós vimos todos os ícones da história que realmente trabalharam, se dedicaram, nós vimos que eles não tinham essas precauções ou preconceitos e tal assim, infundados, na verdade, Sim. né? Então, esse é a melhor parte nossa, assim, como tarefa de vida, como uma existência renovada, melhorada, sermos diferentes, sermos distintos, como Jesus disse. Meus discípulos serão reconhecidos, ou seja, por uma forma distinta de conduzir a vida, né? E é o que nós sonhamos, buscamos como discípulos, né? Isso aí. Para você que está aí ligadinho no Jornal Nova Era desta quinta-feira, o tema educação é sempre recorrente aqui para o jornal. O nosso próximo tema abordado aqui, vamos falar sobre crianças de hoje que preferem ser youtubers do que astronautas. Uma análise indica que o interesse dos pequenos por astronomia está menor do que para carreiras como professor, músico, atleta e personalidades da internet.
Nos países ocidentais, o público infantil tem mais interesse no YouTube do que em missões espaciais. A conclusão é de uma pesquisa feita com 3.000 crianças dos Estados Unidos, China e Reino Unido, realizada pela empresa Harris Poll e a pedido de uma empresa de brinquedos. Perguntadas sobre o que gostariam de ser quando crescerem, 3 em cada 10 crianças norte-americanas e britânicas disseram ser youtubers ou vlogueiras. Professor, atleta, profissional ou músico foram as carreiras que vieram logo em seguida. 26%, professor, atleta, 23%, profissional ou músico, 19%. Quando nós falamos a respeito de uma pesquisa realizada na América, nos Estados Unidos, no Reino Unido, nós podemos trazer aqui essa questão dos jovens, desta vontade de buscarem carreiras aqui para a nossa realidade brasileira. Ainda o Brasil, ele tem esse déficit educacional gigante. Nós sabemos que as mudanças devem começar pela base, não é, Reinaldo? Então, quando estas crianças que participaram desta pesquisa lá no Reino Unido, nos Estados Unidos, a realidade lá é outra. Quando nós trazemos aqui para as nossas crianças, essa mudança tem que dar a elas expectativa de carreiras promissoras no futuro, né? Sim, sim. É interessante, é muito interessante esses dados, né? Que marca uma alteração significativa assim, de percepção da vida, de expectativa. Porque, ressaltando isso, né, a nossos ouvintes, é uma mudança de paradigma, porque antes, nos Estados Unidos, era uma coisa absurda, assim, o que todo as crianças mundo queria ser astronauta. Astronautas. Na nossa época, os anos 60, Sim. que era da corrida espacial, Exato. geralmente os meninos, então todos isso era astronauta. Se não fosse policial bombeiro, era astronauta. Maria, é muito interessante isso, então é uma mudança de paradigma, mas não, né, no primeiro momento, assim, a pesquisa que entrevistou também no Oriente, Rússia e China. Sim. Como a Rússia mantém assim relativamente ativo o seu programa, né? Isso é até uma das propagandas do Estado, né? Mantendo a viva Programa espacial. O programa espacial, esse brilho russo, assim, né? Esse orgulho russo da força, porque é um país assim, relativamente não tem os recursos dos países ricos, mas assim é uma garra, é um esforço coletivo de nação, e isso é um orgulho nacional. E os chineses agora começando no ingresso aí na corrida espacial também, né? Porque existe um princípio novo de corrida espacial, né? Porque esse desejo de voltar à Lua dos americanos. Os chineses têm o propósito de ir à Lua em 2, 3 anos, então reacendeu, e lá, curiosamente, as crianças ainda têm esse desejo, né? Justamente por isso, por ser propagado coletivamente. Mas é interessante nós vermos qual é o princípio, o que leva as crianças a desejarem ser tal ou qual coisa. Em verdade, é questão de prestígio, é de respeito, é de aquisição de uma condição que, na sociedade, vai receber os aplausos, vai receber os elogios. Então, essa pesquisa não fala do Brasil, aí, curiosamente, eu até vi alguns dados no Brasil também. Existe essa tendência também de muitas crianças brasileiras quererem ser também blogueiras ou youtubers, e nós perguntamos por quê. Ainda é o prestígio, visibilidade e prestígio. Né? É interessante, assim, como dentro dos grupos, dos jovens, etc., de tempos em tempos, tem figuras, tem posições, tem profissões, tem talentos que ficam em evidência. Sim. Então, fica muita evidência. Então, nós podemos dizer que não é um critério, a criança em si não tem um critério, assim, como diríamos e tal, de racional. Não é algo necessariamente racional. Né? É uma questão assim mesmo de impulso, de desejo, de sonho, justamente projetando uma possibilidade de se projetar também naquela mesma condição. Mas é interessante o que você falou, Guilmar. No Brasil, ainda nós temos... O Brasil é um continente. O Brasil é um continente. Você vai na Amazônia, você vai no Mato Grosso, você vai no Nordeste, você vai para os rincões lá do Sul. Assim, quem já viajou o Brasil sabe. É um espetáculo, é um continente. Então, dependendo da faixa dos grupos, tem algumas diferenças. Por exemplo, nós vemos muito ainda, isso até faz parte da paixão nacional, mas assim, em geral, na periferia,
né? As crianças que estão ali até são excluídas virtuais, em todas as carências. Muitas, em grande número, ainda querem ser jogador de futebol. Sim. Claro, por quê? Porque vê o jogador ali, né? Na mídia, no sucesso, as pessoas aclamando, diga o que disser e tal, todo mundo bate palma. Então, é um desejo, assim, de conquistar aquele prestígio, aquela condição de respeito. E nós imaginamos que nos Estados Unidos e tal, porque houve, como poderíamos dizer, um certo, na última década, uma desaceleração, um desaquecimento da questão espacial. Eles tiveram sérios problemas na virada do milênio, houve uma questão assim de escolha política também, de redirecionar as verbas, foram cortadas as verbas aí da NASA. Então, à medida que você vai tirando o brilho, você vai tirando de evidência, as pessoas vão olhando para aquilo de destaque. E Muda aí o foco. Muda o foco, né? E aí a questão, né? Você bem associou a educação, e aí se nós olharmos assim um aspecto espiritual, nós poderíamos fazer uma questão, uma pergunta, na verdade, né? Por que será, às vezes nós vemos dentro digamos assim, dentro das famílias que têm assim uma proposta religiosa de vida, uma proposta espiritual, seja qual for o segmento, seja espírita mesmo, nós vemos que às vezes aquele que é espírita tem uma visão da vida específica, dentro do centro espírita, dentro do estudo tem uma conduta, uma condição, mas às vezes quando está no mundo, às vezes, se estiver distraído, se mescla ali as pessoas e tem os mesmos sonhos assim, materialistas. E às vezes fomenta na criança os mesmos desejos assim, de conquista material. Ou seja, privilegia aí a conquista material em demérito da espiritual. E eu não estou fazendo uma crítica a estimular as crianças a trabalhar, a estudar, a conquistar bons empregos. O que eu estou dizendo que existe talvez uma desproporção, um desnível, né? As crianças são todas assim fomentadas a ser melhores, ser os primeiros, conseguir as melhores posições. E aí isso envolve destaque, né? Todas essas condições. Isso é uma pirâmide, é um pico, nem todos podem alcançar. E aí nós caímos na pergunta: qual é o motivo da frustração, da insatisfação das pessoas? É isso, todos querem estar no pico. Né? Ninguém quer ser simplesmente um youtuber. Não, é um youtuber famoso, é um youtuber aplaudido. De destaque. E isso é um pico da pirâmide, né? É para poucos. Então, fomentar assim, tanto assim, o desejo de conquista material às crianças é justamente a receita assim, da infelicidade coletiva e o que nós vemos no mundo. Né? Quantas pessoas insatisfeitas. Quando nós estamos aqui no Jornal Nova Era desta quinta, falando a respeito da importância da educação, trouxemos a princípio uma matéria, uma pesquisa americana que fala sobre este desejo das crianças em serem astronautas, youtubers. Estamos aqui ampliando esta reflexão para trazer que a criança, o jovem, esse espírito encarnado, né? Essa criança, esse espírito que vem com as suas habilidades, com os seus conhecimentos, ele chegando aqui na encarnação e tendo apoio destes pais, destes orientadores que estão ali ao lado, porque quando trazemos para essa questão da doutrina dos espíritos, como você mesma aqui nos falou, temos sim que incentivar nestes jovens essa necessidade da busca do aprendizado, mas sempre trazendo também a necessidade de se correlacionar o intelecto com a moral. Exatamente. E a criança, né, como diz Kardec, ela está altamente receptiva a receber uma nova proposta de vida, um novo paradigma, construir novos valores. E nós vemos ali os baixinhos, os pequeninos, né? Tem trabalhado também alguns trabalhos assim com as crianças, assim, é uma maravilha, né? Você trabalhar com as crianças, assim, eles têm uma receptividade, assim, é muito gratificante. E o que nós temos, o Kardec diz, então está ali um espírito velhíssimo, antiquíssimo, cheio de todos os atavismos, tal qual nós, cheio ali de todas as tendências e tal de outras existências,
mas naquele momento ele está ali em alto grau de receptividade. Sim. Alto grau de receptividade. E assim, dos trabalhos assim que já fiz com grupos de pesquisa, de olhar, de ver estatísticas, é o quanto um jovem, por exemplo, que é inserido em uma mocidade, um trabalho espiritual, a juventude espírita, por exemplo, que diferença, mas, meu Deus do céu, que diferença que faz, até só um exemplo, assim, real de uma amiga, assim, que colocou o filho na mocidade espírita, mas ele se pautou sua vida, assim, chegou aos 18 anos, assim, com tantos valores morais e princípios, Sim. que os outros irmãos que não estavam por circunstâncias, estavam assim voltados para todas as coisas da vida. Uhum. Aí poderíamos dizer, mas tem as tendências? Tem, mas é que é muito visível. Então, sim, e isso é para nós assim um foco muito especial, né? Nas atividades que nós fazemos também, né? Junto lá à federação, a proposta lá, a nova direção da infância também, é fortalecer muito isso nos livros materiais didáticos. Assim, desde jovem, mostrar à criança mesmo, não só conduzir, como dizemos, assim, as sementes da virtude, mas mostrar de forma bem clara essas duas realidades. Sim. E o quanto é mais valoroso, o quanto é mais necessário, o quanto leva mais à felicidade essa conduta, essa visão espiritual da vida. Então, é um trabalho, assim, realmente árduo, é um trabalho, assim, de responsabilidade. A educação não é algo que simplesmente nós fazemos um ato, dizemos uma coisa, é uma coisa repetitiva, ela é de anos, Sim. é como cultivar a terra, que tem que arar, lançar sementes, cultivar, e acima de tudo dos pais, né? Aquela coisa de sempre, é a conduta dos pais. O filho pode ter, assim, toda uma orientação numa casa espírita, mas a figura dos pais, ela é gigantesca, assim, dentro do universo da criança. É aquela história, a palavra, ela ensina, mas só o exemplo que arrasta, né, Toledo? Exatamente. E nós vemos, assim, tantos casos, assim, né, quando nós observamos e tal, assim, a chamada metalinguagem. Metalinguagem é aquilo que você fala uma coisa, mostra outra, Sim, né? sim. Por exemplo, você fala para uma criança, não grite. Quando você fala isso gritando, não grite, a criança não, a metalinguagem, ela não ouve a informação não grite. Ela entende o quê? Para mim, silenciar alguém, eu tenho que gritar. Sim. É a metalinguagem. Então, às vezes, os pais, a responsabilidade dos pais, a doutrina diz aí, é muito grande, porque nós somos, assim, responsáveis por aqueles pequeninos que estão ao nosso redor. Então, fomentar assim, a visão espiritual. Você valorizar na vida, pegando essa primeira questão, assim, de as crianças querem posições de prestígio, querem ser as primeiras, querem ser aplaudidas, querem ser heróis, e os pais têm muito disso de falar assim, herói é um bombeiro, não, herói é um policial, não, herói é aquele que foi para a Lua, um astronauta. E aí nós perguntamos, e um faxineiro não é herói? E a dona de casa também não é uma heroína? E aquele que está todo dia ali fazendo um trabalho, ali o pedreiro, o carpinteiro, não são grandes heróis também da sociedade? Então, nós temos que diluir, nós temos que, de alguma forma, trabalhar para desconstruir essa atração, assim, de... Jesus falou, não queira ser o primeiro, não queira estar lá em cima do pedestal, não queira ser aplaudido, trabalhe com dignidade. E os pais têm o dever de ensinar as crianças a respeitar todas as profissões e mostrar o quanto elas são importantes para a sociedade, né? Isso aí. Estou eu aqui hoje tendo como apoio Reinaldo Toledo, nosso comentarista desta quinta-feira. Você acompanhando o Jornal Nova Era, eu vou fazer aqui um parênteses para trazer utilidade pública para o Jornal Nova Era. Gleice Bessa, que é da assessoria de comunicação do INSS, está sempre presente aqui, trazendo informações importantes e oportunas para você que está aí do outro lado. Eu vou ter este papo, essa conversa agora com a Gleice Bessa. Gleice, quais são os novos serviços que o site Meu INSS, o telefone 135, estão oferecendo para a população? A partir de agora, sai o agendamento para requerer os serviços relativos a acordos internacionais previdenciários. Nesse caso, basta acessar o site gov.br/meuinss ou ligar para o telefone 135. E o segurado só terá de ir à agência do INSS
se houver exigência de documentação. Vale lembrar que os acordos internacionais garantem a contagem do tempo de contribuição e a cobertura previdenciária aos segurados, tanto no Brasil quanto no país participante do acordo. Além dos acordos internacionais, outros serviços também passam a ser realizados pelo Meu INSS ou pelo 135, sem a necessidade do segurado sair de casa. Entre eles estão o seguro-desemprego do pescador artesanal e a validação do segurado facultativo de baixa renda. Com mais essa etapa concluída, 90 dos 96 serviços oferecidos pelo INSS passam a ser prestados pelo site gov.br/meuinss e pelo telefone 135. Apenas algum deles, como a perícia médica, continua a ser realizado com atendimento presencial nas agências. Gleice, muitos aposentados se utilizam do empréstimo consignado. Você poderia aí nos relembrar quais são essas regras para o empréstimo consignado? Desde abril deste ano, entraram em vigor as novas regras que tornam mais rígido o controle do empréstimo consignado. Dessa forma, as instituições financeiras estão proibidas de oferecer empréstimos de maneira ativa aos segurados por 180 dias após a concessão do benefício. Além disso, o benefício concedido ao segurado fica bloqueado por 90 dias para a contratação de empréstimo. Caso opte pela contratação antes desse prazo, a pessoa deve solicitar o desbloqueio na instituição financeira. Após o período de bloqueio, a liberação do benefício para empréstimos só poderá ser feita depois que o segurado preencher uma autorização no site próprio do banco e anexar um documento de identificação digitalizado. Se as regras previstas no acordo não forem cumpridas, a instituição financeira estará sujeita a suspensão e até cancelamento do convênio. Gleice, por último, para terminar. Por último, lembro aos ouvintes que os segurados autônomos podem obter a declaração de regularidade de situação do contribuinte individual no site gov.br/meuinss. Esse documento comprova que o trabalhador está em situação cadastral regular e com seus recolhimentos em dia. O contribuinte individual, conhecido como autônomo, é aquele que trabalha por conta própria, sem vínculo empregatício, como vendedores ambulantes, diaristas, artistas e etc. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual serve, por exemplo, para a obtenção de licença de taxista e para profissionais liberais autônomos para que possam prestar serviços a órgãos públicos. Para solicitar esse e outros serviços pelo site gov.br/meuinss, o trabalhador deve primeiro se cadastrar, fornecendo seu CPF, nome completo, data e local de nascimento e nome da mãe. Depois disso, o sistema vai gerar uma senha provisória. Quando acessar o serviço, a pessoa deve fazer seu login com a senha provisória e criar uma nova senha. Por hoje é só e até a próxima. Esta participação da Gleice Bessa, da Assessoria de Comunicação do INSS, trazendo utilidade pública aqui para o Jornal Nova Era. Muito obrigada, Gleice. Quero trazer aqui agora a participação de ouvintes que estão aqui ligados no Jornal Nova Era. Quem ligou para o 0800 979 5011 foi Luiz Carlos Geraldo da Vila Ré, dizendo o seguinte: boa tarde a todos. Boa tarde, Luiz. Ele diz: para se realizar os desejos de uma criança, é necessário que o país onde ela vive dê um suporte necessário. Esta semana mesmo, eu vi uma reportagem sobre crianças do Norte e Nordeste falando do seu futuro e o quadro que mostraram foi desanimador. Obrigada aí pela sua participação, Luiz Carlos Geraldo. Foi o que nós falamos aqui, não é, Toledo? O Brasil tem vários Brasis, como diz a Delmar Franco, a nossa querida Delmar. Cada espaço podemos ter ali ilhas de excelências, mas certamente, infelizmente, o Nordeste é um local onde este cenário para a criança ainda continua sendo desanimador. Olha, é verdade, assim, isso eu pude ver pessoalmente, testemunhar, né? A gente trabalha também nos Amigos do Bem, nós fizemos recentemente uma viagem para o Nordeste e ali tem as 12 mil crianças que Amigos do Bem atende. E quando nós vemos a disparidade, o abismo entre aquelas crianças que recebem ali a escola, o auxílio, a dança, todas as atividades possíveis, e nós vemos assim aquela legião de crianças sem esperança, sem alimento, sem escola,
é uma desolação assim que rasga nosso coração realmente. Existe assim, precisaria, né, de um esforço imenso de toda a coletividade, do Estado. Não adianta só o governo. Sim. É um esforço comum, né? É justamente o despertar da fraternidade, cada um fazer parte, cada um colaborar com uma instituição, cada um participar efetivamente, vendo o trabalho, cobrando, acompanhando as ONGs assim, que auxilia, vendo as prestações de contas, porque só o Estado não vai ser, é a sociedade civil organizada. Sempre foi a sociedade civil organizada, nunca foi o Estado. Então, fica aí esse convite que sempre está nos chamando, participar da sociedade que nós estamos, não simplesmente dando uma contribuição, mas fazendo a diferença. E não adianta fechar os olhos, não adianta trocar de canal, a pobreza está lá, são milhões de pessoas, a fome é um flagelo aí em grandes partes do país, no Nordeste também, quem não acredita é só lá e ver. Então nós temos que trabalhar em cima disso, essa é a nossa tarefa na Terra. Parte, né? Cada um fazendo sua parte. Pelo facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio, também participando aqui, olha, Luísa Marques Medeiros, a Luz Santana dizendo que bom, estamos novamente no Face, é isso aí, novamente no Face. Regina Leite conosco. Também a participação do Paulo Elias. Obrigada, Paulo, pela participação. Ele diz bom dia e obrigada aí pelo seu carinho. Paulo Ferreira da Silva, oi, estou ouvindo e vendo. Estou em Petrolina, Juazeiro, na Bahia. Gratidão a você, Paulo Ferreira, pela sintonia. Claudete Pataro também conosco. O Paulo Elias, deixa eu ver, o Paulo Elias é de Cuiabá, Mato Grosso. Tem o Paulo, que é de Juazeiro, Paulo Ferreira de Juazeiro, e o Paulo Elias. São dois Paulos aqui, o Paulo de Mato Grosso, Cuiabá, dizendo, compartilhando nos grupos espíritas. Amigo do Centro Espírita Vantuil de Freitas e amigo das obras sociais Vantuil de Freitas, em Cuiabá, Mato Grosso. Obrigada pela sua participação, viu, querido? Quem está também conosco pelo Facebook é Devanir Belmonte. Penha Cabral, obrigada, Penha, pelo carinho. A Ana Sayed, Carlos Renato, também, abraços a todos, semana que vem estou de volta, é isso aí, Carlos, bom curso aí para você, eu acho que ele está no intervalo ali, está sempre conectado, nosso amigo, né? Obrigada aí pelo seu carinho, pela participação, semana que vem esperamos por você. Fernanda Biancottini, ela diz assim, estou aqui cuidando da casa e ouvindo vocês, beijos de Brasília, obrigada aí pela sua participação, Fernanda. Cleiton Cardoso Vasconcelos, bom dia, sempre na escuta, Foz do Iguaçu, Paraná, né? Foz do Iguaçu, no Paraná. É isso aí. Beijos para você. Gratidão pela sintonia de todos. O nosso próximo tema, ele diz o seguinte. Brasileiros não confiam nos alimentos produzidos com agrotóxicos. De cada 10 brasileiros, 8 acreditam que alimentos produzidos com o uso de agrotóxicos oferecem, sim, riscos para a saúde. E 7 entendem que, no país, o uso destes defensivos no campo é maior do que deveria ser. Essa pesquisa foi realizada pelo Instituto Datafolha. O assunto voltou a ganhar destaque nesta semana com a liberação pelo governo federal recentemente, semana passada, do uso de mais de 51 tipos de agrotóxicos, o que fez com que o total de novos registros de janeiro para cá subisse para 341. Ao longo de todo o ano passado, a gestão Michel Temer liberou 450 defensivos agrícolas, um número recorde e pode ser superado neste ano de 2019. A postura do governo Bolsonaro tem sido criticada pelos ativistas. Enquanto a Organização Mundial da Saúde diz que o uso de agrotóxicos pode estar relacionado com quase 200 mil mortes por ano, o governo se defende ao dizer que a maior parte dos defensivos liberados contém substâncias que já eram usadas no país e que uma das ideias é fazer com que a concorrência entre os fabricantes diminua o custo para o produtor rural. Esta questão de agrotóxicos, ela vem sendo realmente trazida novamente nos debates, em redes sociais, dentro das nossas casas, porque nós já tivemos
ou pelo menos estamos buscando essa consciência ecológica e ambiental. Queremos produtos que estejam livres de agrotóxicos, como são os produtos orgânicos, que são um pouco mais caros para chegar até as nossas mesas, mas essa consciência está chegando e, de repente, a liberação de novos produtos defensivos também na contramão desta nossa mudança, não é, Reinaldo? Olha, com certeza, porque sempre que vem à tona essa questão do meio ambiente, da proteção sustentável do planeta, eu sempre me remeto lá no Velho Testamento. Olha só que interessante. Isaías, o profeta, já falava do futuro e da lesão que os homens fariam ao meio ambiente. Camille Flammarion, na época de Kardec, falava, e tantos outros falaram, sim, através aí dos séculos, muito antes de chegarmos nesse período aqui de modernidade, pós-modernidade. Nós vivenciamos agora no Brasil essa luta de boxe entre os protecionistas ambientais e os ruralistas. Nós sabemos que mentira e verdade é uma questão de quem está no poder e o que é caneta, porque a caneta escreve qualquer coisa, né? A caneta aceita tudo, o papel aceita tudo, a caneta escreve qualquer coisa. Então, fica essa guerra de informações, faz mal, não faz mal, faz mal, não faz mal. A primeira coisa que, se nós fôssemos realmente sérios em todos os itens que são importantes para o país, e especialmente naqueles que dizem respeito a dados técnicos, científicos, qualquer medida exige um estudo. O que nós estamos vendo, o papel aceitar e a caneta escrever, é um monte de coisas que são vontades pessoais de pessoas, de grupos. São os lobbies fortes no Congresso aí que apoiaram a eleição de uma outra pessoa, etc. E agora cobram os juros, os dividendos ali do seu apoio, do seu voto. E aí o interesse do Brasil, da população, sempre em segundo plano. Nós estamos cansados disso aí, década após década, né? Não foi há 10, há 20 anos aí, é um histórico do Brasil aí, os lobbies, as pressões, o clientelismo, né? Essa é uma coisa que a nova geração tem que pensar de que forma nós vamos querer conduzir o Brasil para ter um novo sistema, uma nova forma. Mas, sim, em relação aos agrotóxicos, tem inúmeras pesquisas aí pelo mundo todo dizendo o quanto os agrotóxicos podem fazer mal. E tem vários deles que são proibidos em vários países aí mais industrializados, que têm legislações mais adequadas e mais protecionistas à população. Então, o que nós podemos dizer é que a população tem o direito de exigir ser protegida de todas as agressões aí, todas as liberações aí irresponsáveis. Essas decisões têm que fundar num estudo técnico, tem que ser demonstrado. Isso tem que ser feito em conjunto com o mundo, porque quando nós, em relação à forma que nós criamos o gado no Brasil e a forma que nós conduzimos a agricultura, isso pode gerar aceitação ou rejeição lá fora. Quantas coisas aí no passado em relação às nossas importações que foi rejeitada, até em países de terceiro mundo, que tem assim, legislações assim, mais evoluídas que a nossa. Então, assim, fica esse sinal vermelho, é um alerta, é uma coisa que exige a participação de todos, né? As pessoas, às vezes, ficam tão preocupadas assim em ficar acompanhando aí isso nós todos, quando eu estou falando nós todos, preocupados assim, em acompanhar assim, os fatos, as fofocas, as brigas do dia e as grandes pautas que são importantes para a nação, às vezes fica a segundo plano. Sim. Né? Então, existem todas essas cortinas de fumaça, essas brigas intermináveis e o país fica parado, fica patinando, fica ali enroscado. Então, nós temos que ter uma visão diferente, nós temos que participar e temos, sim, que exigir dos órgãos, nós temos que pressionar as instituições, elas não podem ficar ali acomodadas e nós temos o direito de saber, né? As universidades têm o seu papel também de pesquisa e constatando aí todos os itens que são agressivos e lesivos à saúde, tem que ser amplamente demonstrado, porque é uma informação de utilidade pública, né? Nós temos que estar atentos, muito atentos a isso, né? Isso, e realmente buscar a informação correta. Nós vivemos num país de dimensões continentais, como dissemos aqui, a questão do desmatamento, ela está
aí para todos, existem vários registros e comprovações de que esse desmatamento, ele acontece. É claro que num país onde muitas pessoas, desde já há muito tempo, estão aí explorando, trazendo a sua contribuição para desenvolver o país, nós precisamos destes ruralistas, claro que sim. Só que esta atenção para com o desmatamento exacerbado, ela deve ser bem observada por todos nós, porque de repente podem dizer, mas essa questão do desmatamento, ela também tem que ser observada. Tem gente que critica e diz que realmente o desmatamento não é tudo isso que está aí sendo colocado. Nós temos informações e a própria história nos mostra que quando o país começou aí a trazer o desenvolvimento, era preciso se abrir a mata, né? Para que as pessoas pudessem se assentar, para que o progresso surgisse no nosso país. Isto é realmente algo que nós não contestamos. Só que com o passar do tempo, toda essa mudança, ela foi observada de uma forma diferente. Então, todos nós temos sim que entender que o papel nosso enquanto cidadão é estar atentos às verdades, a questão das notícias falsas, a gente sempre traz aqui, é importante você verificar se essa notícia realmente tem fundamento para você não sair por aí compartilhando, mas a nossa atenção, quando eu falo sobre o macro, nós temos que trazer para o micro, que é a nossa casa. De que forma nós estamos cuidando da nossa casa maior, que é a terra. Então, observar se essas notícias estão corretas, antes de sair por aí compartilhando notícia equivocada, entender que as questões do nosso país, elas merecem atenção. O desmatamento está sendo feito de forma discriminada, aí as pessoas estão realmente invadindo esta floresta que é o pulmão do nosso país e do planeta. São ações e atenções que nós, como cidadãos, temos que ter, né, Toledo? Você colocou muito bem, o Guilmar, a questão dos ruralistas. Então, uma sociedade em harmonia, é claro que nós temos que ter os empresários, é claro que nós temos que ter aí os ruralistas e tal, plantação, que isso que gera o progresso do Brasil, isso não há a menor dúvida. A questão é assim, cada um de nós tem ali um micróbio, tem ali um germe, um vírus da ganância, do egoísmo e da cegueira. Todos, de todas as áreas, de todas as alas, de todas as posições políticas. Essa é a luta do ser humano. Sim. Então, quando não há vigilância, por exemplo, isso nós, quando atuamos aí junto assim, os órgãos do meio ambiente, o que nós vimos? Tinha empresas que eles jogavam toneladas de lixo no rio, matando os peixes, local que a comunidade precisava. Por que eles faziam isso? Porque eles simplesmente era um desejo de poluir o rio? Não, o desejo não era esse. O desejo é o egoísmo, é ganhar assim lucro a qualquer preço. Então é preciso que os órgãos venham, que multem, que olhem, que proíbam, que fechem, porque o egoísmo, a ganância humana não tem limites. Isso acontece na indústria, mas não é... Os empresários são importantes, sim, mas tem que ser monitorados, aqueles que avançam. Então, da mesma forma, os ruralistas, claro, é claro que tem aqueles que fizeram toda a sua parte e tal assim. Então, a palavra-chave é sustentabilidade. Não é que tem que encerrar essas atividades e voltar à idade da pedra, não. É sustentabilidade. Então tem que ter equilíbrio, a exploração da terra tem que ser de forma harmônica para que as próximas gerações possam também viver a harmonia. O Espiritismo diz que essas próximas gerações somos nós mesmos, que estaremos aqui também, ou não, seremos aí extraditados aí para mundos mais selvagens, para aprender como que se convive assim, num mundo que está crescendo, progredindo, caminhando para ser um mundo de regeneração. Então a palavra-chave tem que ter progresso, tem que ter indústrias, tem que ter agricultura sustentável. E a saúde das pessoas vem em primeiro lugar, muito acima do lucro. Tem que haver lucro? Tem, mas em primeiro lugar a saúde das pessoas, né? Sim, e quando nós observamos essa questão do agrotóxico, vamos estar atentos àquilo que vamos levar para a nossa mesa, aquilo que vamos distribuir para a nossa família. Eu quero aproveitar este momento para agradecer você, sócio do Clube Amigos da Boa Nova, que nos ajuda a levar à frente essa missão tão importante da FEAL, que é ampliar a divulgação da doutrina espírita através de todos os meios de comunicação possíveis.
Ontem, Toledo, dia 24, foi aniversário do Clube Amigos da Boa Nova. Nós fizemos na terça e ontem, quarta, um especial agradecendo, e foram tantas participações de sócios, foi sensacional. Eu estava acompanhando, estava ligadinho. Foi muito bom, muito bom. Boa Nova. Muito bom. E hoje eu quero trazer aqui o agradecimento para Ana Maria Secchi e para o Erivaldo Andrade Santos, sócios desde 2002. Muito obrigada pelo carinho, pela colaboração que vocês sempre nos dão aqui para que esta nossa candeia, essa luz possa chegar a pontos mais altos. Sócios recentes é o Valdex Santos Santana e Miguel Pisanelli. Se associaram agora, neste ano de 2019. Então, tanto a você que está conosco desde o início, como você que está conosco recentemente, você que de repente vai pegar o telefone e ligar lá para o 0800 12 18 38 e tornar-se um sócio, muito obrigada. Nossa gratidão eterna para com você. Agora, eu quero só trazer que o nosso boleto bancário, ele mudou. Você já sabe, você que acompanha o Jornal Nova Era e a programação da Boa Nova, você sabe, o boleto bancário para doação para o Clube Amigos da Boa Nova mudou. E quem vai trazer mais detalhes para a gente é o José Damião. Já agradeço aqui o apoio técnico do Jefferson Carvalho, que está agora na mesa, Fernanda Lima. Vamos lá, trazer informações sobre a mudança do boleto bancário. Olá! Mudança de formato do boleto dos sócios do Clube Amigos da Boa Nova. O boleto de sua doação mudou. O correspondente agora é o Bradesco. Então, lembre-se de sempre conferir o beneficiário do boleto bancário. Fundação Espírita André Luiz. CNPJ 65080-616-1000 ao contrário, tracinho 65. O novo boleto também oferece sugestão de estabelecimentos próximos à sua residência para efetuar o pagamento. A FEAL, Fundação Espírita André Luiz, conta com a sua doação para manutenção da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Mudança de formato de boleto dos sócios do Clube Amigos da Boa Nova. E você sabe, toda mudança é para melhor. Mas, caso tenha alguma dúvida, entre em contato. 0800 12 18 38 ou 24583214. WhatsApp 972610272. O e-mail clubeamigosdaboanova.com.br. É isso aí, você que está fazendo a sua doação por boleto, se de repente quiser ter informações do pessoal do clube e mudar essa doação de boleto para cartão de débito ou crédito, liga lá no telefone do clube, que é o 0800 12 18 38. Muito obrigada pela sua colaboração. Eu quero aproveitar, já que estamos falando a respeito de gratidão, pois este mês de julho tem a promoção Mês da Caridade da Mundo Maior Editora. A caridade, sempre muito presente na filosofia espírita, é um sentimento ou uma ação de ajuda a alguém sem espera de qualquer recompensa. A caridade é o ato mais puro do amor ao próximo e uma das principais virtudes que nós podemos aí desenvolver. Para inspirar-nos cada vez mais, a Mundo Maior Editora colocou lá desconto de 30% para qualquer título que traga como bojo caridade. Para você adquirir é muito fácil. Entre no site mundomaior.com.br ou ligue para o telefone 49665775. mundomaior.com.br, trazendo para nós aí a possibilidade de nos apropriarmos de mais conhecimentos trazidos através dos livros, através das questões que falam sobre caridade, um tema tão importante e todos nós aqui temos a possibilidade de adquirir. mundomayoreditora.com.br. Trazer mais participações aqui de ouvintes, Toledo. Quem mandou mensagem é a Fernanda Bianchini lá, é Biancotini, ela de Brasília. Ela disse assim, olha, acredito que o maior problema do nosso país é a falta do estudo mesmo. As pessoas não têm perspectivas. Estudantes e profissionais acabam se sujeitando a serviços simples e que dão dinheiro, logo sem se preocupar com os animais e o meio ambiente. Além disto, explorar os animais ainda é muito lucrativo em nosso país. Sem estudo, falta de consciência, respeito e compaixão. Exatamente aquilo que nós estamos falando de consciência. Isso é mesmo real, é a luta pelo dia, pela vida, justamente por isso, porque a sociedade ela tem valores assim egóicos, não espirituais, e as pessoas colocam. E não falamos só da necessidade. A necessidade, quem pode falar
sobre aquele que realmente está necessidade, está com família. Mas eu digo aqueles que por opção escolhem às vezes uma exploração simplesmente para ter um lucro maior. O primeiro motivo é conscientização mesmo. Às vezes a pessoa nem sabe das consequências que está gerando, é uma tradição popular, regional. O trabalho, né, bem colocou a Fernanda, assim, a educação que nos cabe no Brasil é imensa, né? E hoje, olhando a participação no YouTube, no Facebook, nós ficamos felizes, né? Porque a penetração do jornal por todo o Brasil. Nós falamos os rincões do Brasil, norte, sul, leste, oeste. E tivemos participação de vários locais. Né? Maravilha. Fica feliz ver isso, né? Obrigada pela sua participação aqui com a gente, viu? Obrigado, Jornal Nova Era terminando aqui. Já agradeço aqui o apoio técnico da turma da técnica, o Jefferson Carvalho, a Fernanda Lima, o Jefferson Silva, Boris Maciel, nos ajudando com as ligações, Vera Lúcia, também a Solange Ribeiro, nossa gratidão a todos vocês, Margarete Papinelli, eu, Guilmar Santana, me despeço e o Jornal Nova Era volta amanhã, sexta-feira, a partir do meio-dia. Até lá. Você ouviu Jornal Nova Era.